Oi pessoal, então hoje a aula de hoje ela é para Adriana e para Viviane, tá? Então é que quando o português entra na matemática, ele é muito intrometido, porque quando ele entra ele quer fazer um estrago, mas nós vamos colocar ele no lugar dele, tá? Então, como vocês pediram essa aula, aqui está a aula que vocês me pediram. Então, vamos começar o seguinte: quando eu tenho preposição de, do e da, eu vou ver isso como uma multiplicação, tá? Então, sempre quando eu tenho essas preposições, eu vou pensar em multiplicações. Por exemplo, ó, 1/3 de 1/4 de 60. Então, eu vou fazer 1/3 de, que é vezes 1/4, de vezes 60, ok? Então, esse é o D que representa multiplicação na matemática, tá? Colocando o português no lugar dele. Então, vamos simplificar aqui, ó. Por 4 dá 15, por 4 dá 1. E agora esse 3 com esse 15 dá 5. Quer dizer que 1/3 de 1/4 de 60 é igual a 5, tá? Outro exemplo. Pedro tem 30 anos. Quanto vale 2/3 de sua idade? D representa multiplicação. Então, vai ser 2/3 de 30, que é a idade de Pedro. Então, vamos simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 10. 10 vezes 2, 20. Ok? Então, a idade de 2/3 da idade de Pedro é 20. Agora, vamos ver. Olha outro D aqui de novo. Olha outra preposição D. Então, 2/5 de x. 2/5 de x vezes x. Que isso é a mesma coisa disso. Não precisa nem colocar o pontinho que significa vezes. Olha o outro, o da e o de, tá? Então, é outra preposição. Então, vamos colocar 4/5 da soma. Então, vamos colocar uma soma aqui agora. A mais B. Se é a soma A mais B, então é 4/5 de A mais B. Ok? E a última dessa preposição, 1/3 de 20%. Ó, 20%. Já a gente vai ver o por aí, que significa divisão, tá? Mas, ó, é ver, de 20% de 600, ok? Então, esse 0 eu vou cancelar, tá? E esse 3 eu vou dividir com 6 para dar 2. 2 vezes 20, 40, ok? Então, 1/3 de 20% de 600 é igual a 40, ok? Bom, agora nós vamos para a preposição por. Agora vamos ver o que o por representa na matemática. Divisão. 2 por 3 é divisão. 30% por 100, tá? Então, por representa divisão. E o verbo? O que o verbo representa dentro da matemática? Uma igualdade, né? O E é a soma, tá? João e Maria têm, olha o verbo aqui. Então, João e, que é a soma, Maria tem, que é o verbo, que é a igualdade, juntos, 45 anos, tá? E o pronome interrogativo, qual? Como eu não sei, eu posso escolher. Geralmente a gente usa a letra X, né? O qual e quantos. A gente não sabe, tá lá, tá com o X. Pode ser outra letra também. Não tem que ser necessariamente o X, não. É que eu gosto do X porque ele é mais usado, né? E o número também não sei, vou pôr X para ele, né? E o dobro desse número? O dobro é 2 vezes
o número que nós não sabemos, que também pode ser 2x. E o triplo? 3 vezes, né, o x, que pode ser 3x. E a metade? A metade de um número. Então, você pode fazer isso ou também pode ser a metade de x. É a mesma coisa, ok? Bom, vamos continuar. Tem mais aqui ainda. Agora, nós vamos ver o dobro de um número aumentado. Então, vamos lá. O dobro nós já vimos lá que é 2x aumentado em 6 equivale. O que é equivale mesmo? O verbo é igual. Equivale à quinta parte, né? A quinta parte do número, que é o x, né? Então, é 1/5 de x, diminuído de 7. Olha só. Isso daqui quer dizer a mesma coisa que isso daqui, só que nós fizemos uma tradução, né? Nós colocamos o português no lugar dele, tá? Para a gente poder resolver a equação, ok? Olha mais um aqui. Carlos tem 10 anos a mais do que Paulo, tá? Então, vamos lá. Carlos, ele tem a idade de Paulo mais 10, porque aqui está dizendo que Carlos tem 10 anos a mais do que Paulo. Então, ele tem a idade de Paulo mais 10, ok? Agora aqui, a soma de x e y. A diferença de x e y. E o quociente? O quociente de m e n, ok? E o quádruplo, agora o quádruplo é 4 vezes, não é? Quádruplo, 4 vezes a soma de A mais B, ok? E a oitava parte? A oitava parte é a oitava parte da diferença. Então, é 1/8 da diferença de x e y. Ou também você pode usar isso daqui, ok? Tanto faz. Bom, agora vamos para esse 16, né? Daqui a 5 anos, João terá a metade da idade de Pedro. Então, João está aqui e ele vai passar 5 anos para ele. Mas só que Pedro também vai passar. Para esses 5 anos passa para Pedro e passa para João. Então, daqui a 5 anos, quando passar 5 anos para cada um, João terá a metade da idade de Pedro. Olha lá. Então, João terá a metade da idade de Pedro, ok? Próximo. X é 10 unidades maiores que Y. X é 10 unidades maiores que Y. Então, como vai ficar? X é igual a Y mais 10, porque ele é 10 unidades maior, né? E essa outra aqui? A é 5 unidades maior que B. Então, o A ele é igual a B menos 5. Aqui também poderia ser assim, Y igual a X menos 10, porque X é 10 unidades maior que Y, ok? Então, Y é 10 a menos, isso aqui é, a gente poderia fazer assim também. Y menos 10 é igual a X, igual, e X, é como se eu tivesse colocado esse 10 para cá, ó. X menos 10 igual a Y, também é a mesma coisa. E mesma coisa que isso aqui, que se o A é igual a B menos 5, então o B é igual a A mais 5, né? Ou B é igual a A mais 5. Essa expressão, as duas estão corretas. Mesma situação para essa daqui, ó. C é igual, o verbo. O verbo é igual, tá? Nós vimos lá atrás que o verbo é igualdade.
C é 8 unidades menor que D. Então, ele tem o D e menos o 8, tá? E se eu quiser fazer diferente, também eu posso fazer que o D é igual a C mais 8, ok? Porque esse é o 6, se o D, o C é 8 unidades menor que D, então D também pode ser, né? Pode ser C mais 8. Agora, olha esse aqui. Y excede. O que é exceder? É ter a mais, né? Então, C excede a Y em 6. Então, X é igual a Y mais 6. Ou ao contrário, Y é igual a X menos 6. Sempre passando para cá, dá no mesmo. Dois números consecutivos. Não sei, um é X, o outro é X mais 1, porque é logo que vem após ele. Três números consecutivos. X, X mais 1 e X mais 2. Um número par. O x pode ser um número par? Mas pode ser ímpar também. Para mim ter a certeza que ele é par, eu coloco aqui. Por quê? Porque todo número que eu multiplico por 2 vai me dar um número par, ok? E como então eu faço para saber o número ímpar? Então é só tirar 1, né? Se eu tenho 2, tirar 1 dá 1, que é ímpar. Se eu tenho 10, tirar 1 dá 9, que é ímpar. Se eu tenho 21, tirar 1 dá 20, que é ímpar. Então, a representação de um número par é 2x e a representação de um número ímpar é 2x menos 1. Isso aqui você vai usar lá quando você estiver fazendo progressões geométricas, progressões aritméticas. Bom, agora, dois números pares consecutivos. Nós vimos que o um é esse e o outro. Agora, o par não vai de 2 em 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12? Então, eu vou somar 2. Esses aqui são os dois pares consecutivos. E os dois ímpares consecutivos? Você pega esse que é o primeiro e faz o quê? Soma 2 também. Mas quando eu somo 2 aqui, então vai ficar 2x mais 1. Esses são os dois números consecutivos, né? E o oposto de x na adição? Então, x e menos x. E o inverso de x? X é 1 sobre x. Muito bem, a nossa aula de hoje acabou. Tchau para vocês.